agora digital. Fica de pé em nome de Jesus para orar pela vida dele. A igreja já está até vencendo. Quando era Santa Ceia, meu irmão, para dar gente na igreja, hein? Não sei qual era o ministério, meu irmão. Aí na minha mente, meu Deus, será que esse povo está tudo em pecado? Que toda vez que é Santa Ceia, um bocado de gente falta. Hoje já está dando mais gente. É tanto que eu criei uma estratégia. Não diz ninguém da liderança que vai ter Santa Ceia mais. Aí agora eu voltei, eu falei, não tenho mais como fazer isso. Cada um já tem aqui o discernimento, o que é certo, o que é errado. Então quem não participa da mesa, o Espírito Santo falou para mim, é alguém que está deixando de estar comigo. Porque esse momento foi o momento mais ímpar na Bíblia. Porque foi o momento que Jesus come e bebe para subir, para orar ao Pai, para ver se o Pai muda o cálice. Amém? Coloca a mão para cá. Vamos orar junto? Sim, Jesus. Tu és o primeiro convidado desse ambiente. Muito obrigado pelo nosso terreno. Muito obrigado pela tua fidelidade, ó Pai. Perdoa nossos pecados, nossos pensamentos, nossa insensatez, Senhor, muitas vezes. Nós queremos nessa noite te glorificar, celebrar o Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, por tudo que o Senhor está fazendo. Nos abençoa, Senhor, com essa palavra que vai ser ministrada. Nos traz, Senhor, ao nível de maturidade, o nível de entender a boa e perfeita vontade do Senhor. Tira a gente das nossas crises almáticas. Tira a gente, Senhor, da imaturidade, de um coração medroso de conhecer o Senhor verdadeiramente. A tua palavra diz em Oséias, prosseguir e conhecer ao Senhor. Isso é dias de níveis que vai aumentando no nosso coração. Abençoa o diácono nessa noite. Que o céu se rasgue nesse lugar. E que o Senhor fale através da boca dele ao nosso coração. Pai, eu não gosto de pregação de bênção. Eu gosto de pregação que alinha o meu coração. Aquilo que eu não queria ouvir, fala Jesus ao meu coração. Porque é isso que eu preciso. Porque o Senhor já me deu a vitória, só depende de mim estar alinhado com o Senhor, estar debaixo de obediência e de princípio com o Senhor. Eu e minha casa serviremos o Senhor como a igreja, eles e a casa deles servirá o Senhor, e o Senhor vai ser o centro da vontade da casa de cada um. Então nos abençoa, que essa palavra venha, Senhor, do céu. Abençoa o diácono Eduardo nessa noite, que nós possamos estar aqui, Senhor, bebendo e comendo dessa palavra nessa noite. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Shalom, povo de Deus. Vocês estão felizes? Eu me lancei, vocês vão se lançar? Isso aí. Quero ministrar uma palavrinha, irmão, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 25. Segundas Crônicas, capítulo 25. Vamos estar lendo aí do 1 até 11. Todo mundo achou? Amém. Então vamos junto, né? E vai dizer assim: E era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jeoadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém, não com o coração inteiro. Sucedeu, pois, que sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos, que feriu seu pai. Porém, não matou seus filhos, mas fez como a lei está escrito, no livro de Moisés. Como o Senhor ordenou, dizendo, não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias ajuntou a Judá e o pôs
segundo as casas dos pais, por chefe de milhares, por chefe de centenas, e por toda a Judá e Benjamim. E os numerou de 20 anos e daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos, que saiu ao exército, e havia ali lança e escudo. E também de Israel tomou um soldo com 1.000 varões valentes, por 100 talentos de prata. Porém, o homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixeis ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se, porém, fores, fazei esforça-te para a peleja, e Deus te fará cair diante do inimigo, porque a força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor para te dar do que isso. Então separou Amazias as tropas que ali tinham vindo de Efraim, para que se fosse ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para o seu lugar, em ardor de ira. Esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu o seu povo, e foi-se ao vale de Sal, e feriu dos filhos de Seir 10.000. Até aí, irmão, pode sentar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu quero te louvar, Senhor, te agradecer. Obrigado, Espírito Santo da verdade. Nesse momento, fica à vontade, Pai, que eu possa diminuir e o Senhor crescer. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Irmão, quando a gente para ver essa carta de Neemias, ou esse livro de Neemias, esse livro de Neemias, quem escreve é Esdras, né? Esdras, ele escreve ali esse livro de Neemias, chamado Crônicas, e o nome Crônicas, que significa um relato de acontecimentos em sua ordem temporal ou cronológica. Só que quando a gente para analisar isso aqui, e nessa noite eu gostaria muito de falar sobre o orgulho, ele pode te destruir. Porque ao longo dessa mensagem aqui, a gente vai compreender algumas coisas, que esse rei aqui, ele tinha tudo para ser um grande rei diante do povo de Judá, mas o orgulho dele acabou matando ele, acabou destruindo ele. Então, no versículo 5 aí, irmão, a parte B, eu quero que vocês olhem aí comigo. E ele vai dizer assim, ó: e os numerou de 20 anos daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos, que saiu ao exército e levava lança e escudo. Então a primeira coisa que esse rei faz aqui, no início do seu reinado, é separar homens valentes ali de Judá, como um exército dele, para guerrear com ele, para ir de encontro, muitas das vezes ali, a batalha junto com ele, para vencer algumas batalhas. Então ele pega esses homens valentes ali, de 20 anos para cá, e nomeia como seu exército. Só que é interessante que a gente para analisar aqui no versículo 6, quero que vocês só acompanhem comigo aí, e ele vai dizer assim: e também de Israel tomou um soldo, 100.000 varões valentes, por 100 talentos de prata. Então olha bem para cá, não muito satisfeito com aquele exército que ele tinha, né, de 100.000, mais de 300.000 homens valentes, jovens valentes ali de Judá, esse rei também agora pega um povo de Israel, né, 100.000 homens ali de Israel, para juntar juntamente com o seu exército. Só que a Bíblia vai dizer, a palavra vai dizer aqui, que Deus, ele não queria que esses homens fossem com esse rei, com esse povo de Judá. Por quê, diácono? Porque naquela época ali, quando a gente para analisar, para estudar, Israel ele havia sido dividido, onde as 11 tribos estavam idolatrando outros deuses, estavam afastadas de Deus, somente a tribo de Judá permaneceu. Então Deus usa o profeta ali, usa o homem de Deus e diz para aquele rei: olha, não é bom que você leve esses homens. Por que não é bom? Porque esses homens ali, irmão, esses varões, eles eram mercenários que lutavam por dinheiro. Então Deus ele não queria que houvesse essa mistura ali, não por causa do rei, mas por causa desse povo que estava afastado de Deus, estava vivendo uma idolatria. Vocês estão comigo? Então vamos lá. Então a gente para analisar que, como o povo estava ali dividido, Israel estava dividido, Deus dá essa ordem. Só que no versículo 7, acompanha comigo aí, ele vai dizer assim, ó: porém o nome de Deus veio ali dizendo: ó rei, não deixe contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Porém,
Porém, fazei e esforçai-te para a peleja, e Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer isso. Agora olha comigo o versículo 9, irmão, a resposta desse rei. E disse Amazias ao homem de Deus: e o que fará dos 100 talentos de prata que eu dei para a tropa de Israel? Então, esse rei, ele não estava ali se importando, ou muitas das vezes, observando aquilo que o profeta estava liberando. Porque o profeta estava dizendo ali que Deus ia fazer ele ter vitória, Deus ia fazer ele vir daquela guerra ali vitorioso, mas esse rei, ele só estava olhando para o dinheiro que ele deu. Ele não parou para analisar a vitória que ele poderia vir ali, vitorioso daquilo ali, ele não parou para pensar. Mas os filhos de Israel vai poder voltar agora para Deus, por quê? Imagine, um povo está afastado de Deus, mas uma tribo, uma única tribo, que estava ali servindo a Deus. Deus estava dando uma oportunidade de, através daquela guerra, daquele vitória desse rei, esse povo voltar novamente a adorar a Deus. Então os filhos de Efraim, irmão, essas 11 tribos aqui, eles estavam afastados por causa da idolatria. E só Judá prevalece. Então Amazias, ele não se preocupou, né? Ele não se preocupou em como seria a vitória daquele grande povo, ele não se preocupou em como seriam os feitos de Deus, mas ele só se preocupa com o dinheiro que ele pagou ali, aqueles mercenários. E o interessante é que o profeta pega e diz assim, ó, olha, rei, para de estar pegado com dinheiro, para de estar pegado com essa mixaria que você dá aí para esse soldado, porque maior tem Deus para te dar do que isso aí que você deu. Ou seja, Amazias estava muito apegado, irmão, somente a dinheiro, a bens materiais. E olha bem para cá, tem pessoas que muitas das vezes, ela está tão apegada ao orgulho, que Deus está dizendo, larga isso aí, sai desse negócio, porque o que eu tenho para te dar é bem maior do que isso aí. Mas o orgulho que ela está tão apegada àquilo ali, que ela não consegue receber. Vocês estão aí? Então, o orgulho, ele tem o poder de roubar o melhor de Deus para a sua vida. O orgulho, ele tem o poder de roubar o melhor de Deus para a sua vida. Por quê? Amazias estava ali agora, tendo uma oportunidade de ver grandes coisas em Deus, mas ele só estava conseguindo olhar para os recursos financeiros. Vai comigo aí para o versículo 13. Porém, os homens das tropas que Amazias despediram para que não fosse com ele a peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Haron, e feriram dele 3.000 e saquearam um grande despojo. Olha bem para cá, irmão. Então, quando a gente para analisar isso aqui, Deus, ele cumpriu com a sua promessa. Deus, ele foi fiel. Porque vai dizer a parte B aqui, que eles saquearam um grande despojo. Ou seja, Deus, ele vela pela palavra, mas ele também só vela para aqueles que têm compromisso com ele. Porque Deus diz para Amazias, vai, porque o que foi que o profeta disse a ele? Deus, ele tem algo muito maior para te dar. Então, daqueles 100 talentos ali que ele ia pagar aquele soldado, desse despojo que ele conseguiu aqui, eu creio que foi 100 vezes mais. Então, Deus, ele vela pela palavra dele, mas ele vai velar para aqueles que têm compromisso com ele. Então, tem pessoas, irmão, que muitas das vezes, ela recebe, né, uma invenção do profeta, ela recebe um comando do sacerdote, mas quando ela sai pelaquela porta ali, ela quer fazer como ela acha, como ela pensa. Ela até ouviu no momento ali que o sacerdote estava liberando, mas quando ela sai pelaquela porta, ela faz da maneira que ela quer. Assim estava sendo esse rei Amazias. Olha se não é assim. Depois que muitas vezes as pessoas elas recebem isso aí, e aí depois ela pede a Deus. Ela quer a resposta de Deus, ela quer cura, ela quer bênção. Como? Se na hora que era para ela ouvir e botar em prática, ela não conseguiu fazer. Então não tem como você usufruir os despojos, porque só pode usufruir dos despojos quem vai para a guerra, ou seja, quem guerreia. Ou seja, tem que ir para a guerra. Se você quer experimentar dos despojos de Deus, tem que ir para a guerra. Mas detalhe, você precisa ir e vencer. Porque não tem como você ir para a guerra, para você usufruir dos despojos de Deus, se você não vencer as suas guerras. E que guerras são essas, diácono? As suas guerras internas. As guerras internas que existem dentro de você, irmão. E isso, muitas vezes, só é possível quando eu reconheço, né? E para reconhecer, eu preciso quebrar o meu orgulho. Não tem como você vencer suas guerras internas dentro de você se primeiro você não reconhecer.
E para você reconhecer, você precisa fazer o quê? Quebrar o orgulho. Vocês estão comigo? Então vamos lá. Mas muitas das vezes tem pessoas que ela entra no estágio de vitimismo, ela entra no estágio de coitado. E olha bem para cá, Deus não vai fazer nada enquanto você estiver nesse estágio. De se sentindo coitadinho, se sentindo injustiçado. Por quê? Porque o interesse maior de Deus é que você reconheça para que Ele possa vir curar. Vocês estão comigo aí? Então vamos lá. O orgulho, ele tem esse poder para destruir. Por quê? Quando você não entende isso, para você reconhecer, o orgulho tem o poder para te destruir. Versículo 14, olha comigo aí. Olha o que vai dizer o 14. Preparou-se, pois, Uzias para todo o exército, escudos e lanças e capacetes e couraças. Versículo 14. E sucedeu o quê? Depois que Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante dele e queimou incenso. Então, olha bem para cá, irmão. Imagine esse rei, um rei que pega ali um grande exército, que vence, Deus envia um profeta, ele quer pagar os mercenários, Deus diz a ele para não pagar, que Deus era com ele, e ele vai e volta vitorioso. Só que quando a gente para analisar, quando a gente chega aqui nesse 14, a história vai dizer que ele vai ali contra esses edomitas. E quem eram esses edomitas, diácono? Esses edomitas eram um povo da descendência de Ló, e era um povo que sempre foi inimigo de Israel. Só que agora imagine, esse rei aqui, ele está indo de encontro a esse povo, vence ali, só que ele faz um grande erro. Quando ele volta para a sua terra natal, ele pega os deuses desse povo edomita ali e passa agora a adorar esses deuses. Ele tem esse Deus como seu Deus. Ou seja, Deus dá uma vitória a esse homem e ele agora passa a adorar um Deus estranho. Ó, o nível de loucura por causa de orgulho, onde faz um homem chegar. Então vamos lá. Tem pessoas que muitas das vezes ela vence, né? Ela vence algo que ela pediu a Deus e depois, resultado, ela volta para o mundão de novo. Quantas pessoas ela não estava num ambiente como esse? E ela estava ali numa luta, numa guerra, pedindo tanto a Deus que ela conseguisse vencer uma área na vida dela, uma cura pela vida dela, uma cura até por alguém que ela estava ali, estimava que estava doente, e Deus deu. Mas depois que ela recebeu, muitos fez o quê? Saiu da presença do Senhor, né? Muitos voltaram para o mundão novamente. Quantos passaram a adorar novamente outros deuses? Ou seja, esse rei aqui ele se torna um idólatra, irmão. E idolatria não é só adorar a imagem. Idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus, ou seja, é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, que rouba você da presença de Deus. Então ele pega os deuses desse povo inimigo, né, e passa agora a adorar esses deuses, ou seja, se torna um idólatra. Então o rei Amazias, ele foi tão orgulhoso, né, que diante de tudo isso, Deus, ele envia um profeta, e o profeta vai ali e repreende Amazias. O profeta começa a repreender Amazias ali e diz: que loucura é essa, Amazias, que tu fez? Então, diante de Deus te dá uma vitória, e agora você passa a adorar outros deuses. Só que a história vai dizer, irmão, que quando Amazias está ali, ouvindo do profeta, ele não quer ouvir. Ele manda o profeta se calar, porque ele diz: olha, cala-te, porque se tu não continuar falando, eu vou mandar meus servos te matar. Então ele já estava em um nível de orgulho tão grande, que nem mais a voz de Deus, através do profeta, ele queria ouvir. Vocês estão aí? E quantas pessoas, muitas das vezes, Deus está falando, Deus usa pessoas, mas por causa do orgulho dela, ela não quer ouvir, ela não dá ouvido. Ela está passando uma situação de estreito, e Deus usa pessoas, usa profeta, usa alguém próximo, Deus às vezes até usa alguém ímpio, que não está nem vivendo aquilo que ela vive, mas o orgulho dela não permite que ela dê ouvido. Por quê? Porque a autossuficiência deixa ela cega, e todo cego, ele corre para a morte. Olha aí comigo para você ver se não é isso que está acontecendo com Amazias. Se ele não está indo correr para a morte. Ou quantas pessoas não dizem assim, ó, eu ir para a igreja? Eu não. Deus ele me ouve aqui em casa. Eu ouvi pastor? Eu não preciso de pastor. Basta eu ler a Bíblia, basta eu orar que dá tudo certo. Alguém não já ouviu isso aí não, irmão? Só que a grande coisa é o orgulho. E por causa do orgulho, muitas pessoas estão morrendo espiritualmente. Então Amazias ele está tão cego que ele está correndo para a morte. Olha comigo no versículo 17, não é exatamente isso aí que está acontecendo com ele.
Versículo 17, ele vai dizer assim, ó. E tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, enviou a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo-lhe: vejamos-nos face a face. Então, olha bem para cá, irmão. Amazias, ele está tão cego pelo seu orgulho, que ele agora envia um recado para o outro rei, dizendo assim, ó, eu quero ver face a face. Em outras palavras, ele está dizendo, Joás, tu não é um rei tão bom, o teu exército não é tão bom, vem me enfrentar cara a cara. Por quê? O exército que Amazias tinha aqui, ele venceu a guerra, só que ele começou a esquecer que essa guerra que ele venceu não venceu por ele mesmo, ele venceu por causa de Deus. Mas o seu ego, o seu orgulho, o seu eu, subiu tanto que ele disse assim, o cara agora sou eu. Então ele confronta, manda um recado para o outro rei. E eu acho interessante, irmão, a resposta que o rei vai dar a esse rei aqui. Olha comigo. Porque o coração desse rei se exalçou, porque ele agora tinha ouro, ele tinha exército, então ele botou no coração, ninguém agora pode ir comigo. Eu agora sou o cara. Olha, se muitas das vezes não é assim, irmão. Tem pessoas que, quando ela está muitas das vezes no nível com Deus, mas quando ela chega naquele nível, estou bem, estou curado, né? Estou casado, estou fazendo faculdade, não preciso mais de Deus. Quantas pessoas não têm vivido esse nível? Enquanto ela está precisando de algo de Deus, ela está ali, ela está buscando, aí Deus vai abençoar. Ela começa a prosperar, ou ela tem um casamento que ela tanto pediu a Deus, ela tem um filho que tanto ela pediu a Deus, aí muitos fazem assim, ó, tchauzinho para Deus. Por quê? O orgulho entrou, a autossuficiência entrou, então já achava que não precisava mais de nada. Assim estava vivendo esse rei. Interessante é que mesmo assim, Deus ele manifesta a graça dele, para quê, diácono? Para que haja um arrependimento e um reconhecimento. Porque o orgulho de Amazias já estava tão grande, mas ainda assim, Deus, pela misericórdia, Deus enviou o profeta novamente. Só que Amazias já estava tão fragmentado pelo orgulho que ele não quis dar ouvido. Eu acho interessante a resposta do rei, o outro rei que ele mandou um recado, dá uma olhadinha comigo no 18 aí. Porém, Joás, o rei de Israel, olha o que o outro rei manda dizer. Amazias, rei de Judá. Porém, o rei de Israel mandou dizer a Amazias, rei de Judá, o cardo que está no Líbano, mandou dizer o cedro que estava no Líbano. Dá tua filha ao meu filho por mulher. Porém, os animais do campo que estão no Líbano passaram e pisaram o cardo. E diácono, o que era um cardo? Um cardo era uma árvore pequena, mais ou menos de meio metro, cheio de espinho, que não tinha serventia nenhuma. E o que era o Líbano? Ou o cedro? O cedro do Líbano, ele era uma árvore grande, robusta, que servia para todo tipo de obra. Em outras palavras, o rei Joás estava dizendo, Amazias, fica na tua, velho. Fica na tua aí, porque tu acha que tu, com esse exércitozinho que tu tem aí, tu vai conseguir me enfrentar diante de todas essas 11 tribos que estão ao meu dispor? Mas olha o orgulho, deixa a pessoa tão cega que ela não consegue ver o óbvio. Então Amazias ele estava tão cego pelo orgulho que ele faz esse desafio ali a esse rei. Só que a graça, ela é manifestada para quê? Para que ache um arrependimento. Mas Amazias ele não dava mais, ou não estava dando mais ouvido. Ele estava ali agora, impregnado pelo seu orgulho. Ou seja, passou o estágio de humilhação e não tinha nada de humilde nele. Amazias estava vivendo agora um estágio, irmão, que não era mais o estágio de humilhação. Então, dentro daquilo ali que ele estava passando ali agora, o estágio que ele estava demonstrando é que ele não tinha nenhuma humildade no seu coração. E qual a diferença disso, diácono? De alguém que está vivendo um estágio de humilhação e alguém que tem humildade no coração. A diferença é, o estágio de humilhação, ele é apenas uma estação que você está passando. E quem tem humildade no coração é a condição do teu coração. Ou seja, quando eu estou passando um estágio de humilhação, é só uma situação, uma circunstância que eu estou passando. Mas humildade, o que vai provar se eu tenho humildade é depois que eu passo esse estágio, como é que eu broto o meu coração. Porque tem pessoas que quando ela está no estágio de humilhação, ou seja, passando uma escassez, ela se mostra tão humildezinha, ela se mostra tão... Vou dizer que as pessoas olham assim, oh meu Deus do céu, coitadinha. Mas para ver se essa pessoa tem realmente humildade no coração, irmão, é depois que ela passa por esse estágio, ou seja, depois que ela agora está por cima, como se diz no ditado popular, da carne seca. Porque Amazias agora aqui ele está nesse estágio, com ouro, com prata, com exército, mas ele está mostrando que ele não tinha nenhuma humildade no coração. Era alguém orgulhoso. Vocês estão comigo? Então vamos olhar. E o orgulho, ele transforma, ele tem a capacidade de transformar anjo em demônio.
Olha comigo bem para cá. A Bíblia vai dizer que quando Lúcifer ele estava lá no céu, ele era um ser perfeito. Sim ou não? Ele estava entre as pedras fogueadas, ou seja, entre ali as esmeralda, né? Entre aquela pedra que é mais cara, que o pessoal corre tanto atrás, diamante, ouro. Agora olha bem para cá, irmão. Imagine um ser desse, onde o seu corpo era pedras preciosas. Porque a Bíblia vai dizer que quando a luz resplandecia, era luz pura. Pega um garimpeiro quando ele está lá garimpando a ouro. Quando ele acha a pedra preciosa que bate ali a luz do sol, a primeira coisa que destaca é o quê? É ela, porque é algo precioso. Só que a história vai dizer que esse anjo, esse ser de luz, um dia ele colocou no coração dele orgulho. Colocou iniquidade, colocou orgulho no coração. E de anjo, ele é transformado em demônio. Agora olha bem para cá. Se um ser que estava ali em meio a pedras preciosas, de anjo, por causa do orgulho, se transformou em demônio, imagine um ser como eu e você, que é barro, pó e barro. O que o orgulho não é capaz de fazer? Vocês estão aí? Então, olha o poder, irmão, que tem o orgulho. Versículo 2, parte B, eu queria entrar aí agora. Vou finalizar porque é uma mensagem bem curtinha. Só que eu queria te dar mais uma ênfase nisso aqui. E o que é que leva, então, Amazias para esse estágio? Diante de tudo isso aí que ele viveu, diante de toda essa questão que Deus está trazendo aqui do orgulho de Amazias. Por que Amazias entra nesse estágio? Vai comigo aí para o versículo 2, do capítulo 25. Olha o que vai dizer aí. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Agora pega comigo a parte B. Porém, não com o coração inteiro. Por quê? Esse rei aqui era alguém que ele estava na casa de Deus, era alguém que estava no culto, era alguém que estava na adoração, mas não permitia dar o coração para Deus. Ele estava no ambiente, mas não abriu o coração para ser curado por Deus. Ele estava no culto, mas não abriu o coração para ser curado por Deus. Por quê, irmão? A Bíblia vai dizer que Amazias era alguém que estava com um profeta, e esse profeta servia a quem? A Deus. E se servia a Deus, logo ele estava dando ensinamento de Deus para Amazias. Ou seja, era alguém que, eu creio que Amazias ele estava lá no momento do culto, no momento do incensário. O profeta estava fazendo, ele estava nesse culto. Mas o coração de Amazias já era um coração orgulhoso. Era alguém que estava no ambiente ali, mas não estava dando o coração para Deus. Por quê? Orgulhoso. Agora vem para cá, irmão. Então, trazendo essa palavra para aqui, para o dia de hoje, como você pode estar no ambiente e não se lançar por inteiro para Deus? Quantas pessoas não estão num ambiente como esse? E muitas das vezes ela está no ambiente, mas o coração dela não é totalmente de Deus. Ou seja, ela prefere se camuflar. Ela não chega para Deus e diz: Senhor, meu coração que eu tenho é isso aqui. Para quê? Para que Deus venha e o cure. Por que isso não acontece? Porque o orgulho dela não permite que ela faça isso. Vamos lá, algumas características do orgulhoso. Ele tem dificuldade de pedir perdão. Ele não aceita as coisas do seu jeito. Ele só aceita as coisas do seu jeito. Ele não se envolve com as coisas da igreja. Por quê? Porque vai gerar uma proximidade. E se gerar uma proximidade, vai revelar suas crecas. E se revela suas crecas, irmão, tem uma oportunidade de haver cura. Mas o orgulhoso ele tem duas videntes. Primeira vidente, quando ele é exposto, o orgulho dele, tem duas videntes. Ou ele se permite ser curado, ou ele prefere fugir. Por que fugir? Porque o orgulho dele não permite. Vocês estão comigo? Então, esse era o rei de Amazias. Era alguém que estava vivendo em Deus, mas na verdade não estava em Deus, porque ele nunca deu o coração totalmente para Deus. Então Amazias só estava esperando uma oportunidade. Que oportunidade é essa, diácono? Eu quero um bom exército aqui agora para dizer que eu posso fazer todas as coisas. Eu quero ouro, eu quero riqueza, agora que eu tenho tudo isso, tchau para Deus. Então já estava no coração de Amazias, irmão. Já estava no coração de Amazias. É por isso que esses são dias que a gente precisa, a igreja precisa ter um entendimento. Como está seu coração? Será que você está nesse ambiente, mas você tem se entregado para Deus? Ou será que seu orgulho, muitas das vezes, tem impedido de você viver grandes coisas em Deus? Porque onde Deus está dizendo assim, me dá o teu coração, revela o que tem aí. O meu interesse é curar, o meu interesse é tirar você desse lugar. Mas muitas das vezes a gente se camufla. Por quê? Porque o orgulho ele tem esse poder. Vocês estão entendendo nessa noite? E a pessoa até ela sabe, irmão. Tem pessoas que ela sabe que está ferida, ela sabe que precisa de cura. Mas ela não quer se sujeitar ao processo da cura. Por quê? Porque no momento do processo da cura, Deus ele vai mexer justamente lá naquilo que você não quer mexer. Aonde, diácono? No seu orgulho. E aí muitas das vezes você vai ter que pedir perdão, muitas das vezes você vai ter que perdoar alguém, muitas das vezes você vai ter que se submeter. E quando chega nesse lugar, nem todo mundo, ou nem toda pessoa, principalmente se tiver orgulho, ela consegue se submeter.
Por quê? Porque o orgulho dela consegue prender ela nesse lugar, ou deixa ela cega. Então esse rei, ele tinha tudo para ser um grande rei, mas o orgulho lhe destruiu. Vê comigo aí no versículo 27, não é exatamente o que está acontecendo com Amazias. E desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor, conspirou contra ele em Jerusalém, porém ele fugiu para Laquis, mas enviaram após ele a Laquis e mataram ali. Então o orgulho de Amazias, irmão, fez com que ele mesmo se destruísse. Porque ele não se permitiu ser curado por Deus. Agora, queria que vocês fossem comigo lá para Mateus, capítulo 26, versículo 17. Vinte e seis, 17. Olha o que vai dizer o 17, vai dizer assim, ó. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo, onde quer que preparemos a comida da Páscoa? Olha comigo agora o 21. E enquanto eles comiam, eu disse, em verdade vos digo que em um de vós me há de trair. Só até aí, irmão, olha bem para cá. Quando Jesus está numa mesa, justamente numa mesa como essa, Jesus pega ali, ó, os 12 estão na mesa com ele e ele dá duas videntes. Primeira vidente ele libera para Pedro, ele diz, hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, 2 vezes, 3 vezes tu me negará. E a segunda vidente, ele dá ali para Judas, ele fala, um de vós irá me trair. Jesus não denunciou Judas, mas Jesus estava dando uma oportunidade dos dois se arrepender ali. Por quê? Porque todos os dois ali iam atrás de Jesus. Todos os dois ali, por causa do orgulho, Pedro estava tão orgulhoso que ele disse, não, Senhor, o Senhor não precisa morrer, o Senhor não vai morrer. Orgulho. Pedro está cheio de orgulho ali, achando que ele poderia defender Jesus. E Judas, diácono? Judas estava com orgulho ferido, porque quando Jesus ele chega ali, ele é convidado por Simão para um banquete, e aquela mulher derrama um nardo puro sobre a cabeça de Jesus. A Bíblia diz que Judas se levanta ali e Jesus libera uma palavra que denuncia ele. Jesus não apontou, mas geralmente as palavras de Jesus, irmão, sempre Jesus jogava a bomba lá no meio e deixava. Jesus dizia, não é por causa dos pobres, mas é porque você é um ladrão e salteador e tem a bolsa da onde é colocada as ofertas. Eu creio que Judas ficou ofendido, ficou ofendidinho com aquela palavra ali. Por quê? Não só tinha ele, Jesus e Simão. Havia outras pessoas, ou seja, a casa estava cheia. Então eu creio que Judas ficou ofendido. Só que na mesa aqui, era uma oportunidade que Jesus estava dizendo, Judas, deixa eu curar esse teu orgulho. Por quê? Porque a mesa ela revela, a mesa ela tem o poder de cura, a mesa também ela lhe dá uma oportunidade de você colocar para fora aquilo que está no seu coração. A mesa ela tem uma oportunidade de você dizer assim, ó Senhor, eu realmente estou com isso aqui, eu estou, essa creca aqui, ó, me cura aqui. Então Jesus estava dizendo para Judas, tu tem uma oportunidade hoje. Porque eu creio que o interesse de Deus, irmão, o interesse de Jesus sempre é salvar. É tanto que aqui o tempo todo, Deus está usando o profeta, está sendo manifestado o quê? A graça para Amazias se arrepender, mas Amazias não quis se arrepender. E Judas também não foi diferente. Mas Judas não entendeu. É tanto que Jesus diz, então tem que fazer depressa. Então nessa noite, quando Deus ele me trouxe essa palavra, uma palavra bem breve, mas uma palavra bem forte se você observar. E você tem que observar nessa noite, irmão, como é que está o teu coração? Como é que está o teu orgulho? Será que muitas das vezes você tem coisas que Deus já falou com você há tempo? Deus não já usou pessoas para falar a você, muitas das vezes você sabe que é uma verdade dentro de você, mas você não coloca para fora? Quantas coisas Deus já falou com você, minha filha? Se lança, deixa eu te curar, deixa eu sarar você lá da mazela do passado, tira seu orgulho daí, mas muitas das vezes você ouve, aí você muitas vezes finge que não é como você faz igual Judas. Estava na mesa ali, tinha a oportunidade de ser curado, e ele não se permitiu ser curado por Jesus. Então, irmão, como hoje é ceia, eu quero que você pare para refletir também como é que está a tua vida hoje. Porque você está tendo uma oportunidade agora de ser curado por Jesus, porque eu creio que Ele está aí nesse lugar, amém? Mas você precisa entender como é que está o meu orgulho. Será que meu orgulho não está ferido? Será que não tem algo no meu coração que eu preciso colocar para fora? Ou será que não tem coisas que eu preciso perdoar ou liberar perdão? Então, é uma noite. Então, Deus trouxe essa palavra no meu coração para falar sobre orgulho, porque o orgulho tem um poder de paralisar o povo de Deus. Assim como o inimigo, ele sabe que ele foi paralisado lá no céu, e ele sabe que ele tem essa arma, que ele tem um grande poder de paralisar o povo de Deus nesses dias aqui. Mas você também tem um grande poder de dizer assim, eu não quero viver isso. Só depende de você. Amém? Então essa palavra que Deus trouxe no meu coração para trazer essa noite, passo para o pastor para finalizar.